Fala aí pessoal, tudo bom com você? Eu vou fazer algo para você, uma devocional, algo que Deus falou no meu coração, que Deus ministrou na minha vida e que possa impactar você de uma forma tremenda. Antes eu acredito que vai te edificar demais. E deixa eu te falar algo, a semana está começando de segunda a sexta-feira, muita coisa acontece. Então não fica triste porque começou a segunda, mas na verdade fica feliz porque é de segunda a sexta que muita coisa acontece, que muitos projetos, muitos sonhos, muitas coisas são conquistadas. Então, aproveite ao longo da sua semana aquilo que Deus tem para a tua vida. Bora lá? Então vamos lá. Eu queria conversar com você hoje, a gente vai meditar rapidaço assim em Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2 ao 9. Eu queria pautar com você em alguns versículos, algumas coisas que vão te edificar demais, é muito sensacional poder mergulhar na palavra de Deus. Então olha só, eu estava ouvindo um rapaz falar e ele falava algo interessante. Ele fala que um amigo de um amigo dele era piloto de Fórmula 1 e ele convida ele para ir até um autódromo, né, onde tem vários carros ali e tal. E o interessante disso é que o amigo dele falou para ele assim: você não quer entrar dentro, né, desse carro, dessa nave espacial sensacional, só para você sentir a sensação e ver como que é estar dentro de um carro desse? Ele, com certeza eu quero entrar sim. E aí diz que ele entra dentro desse carro e o que mais impressionou ele foi que a primeira pergunta que ele fez para o piloto que estava do lado, ele falou assim: mas e com esse pequeno volante e com essa pequena, né, com esse pequena manivela, com esse pequeno, se eu não me engano era um freio, porque o freio tem que ficar na altura do motorista para ele poder pegar aqui mais rápido e voltar aqui, né? Ele falou, com esses dois pequenos controles que se dirigem e que dão direção e controlam essa nave que chega a 320 km por hora, tão potente e forte. Aí o piloto falou, exatamente, com esses dois controles eu consigo dirigir esse carro extraordinário. E aquilo chamou muito a atenção dele. E se a gente fazer uma analogia com Tiago capítulo 3, você vai falar, nossa, sensacional, isso vai me ajudar demais. Então bora lá, abre a tua Bíblia em Tiago capítulo 3, se quiser dar uma pausadinha aqui rapidinho e voltar comigo. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2, e diz assim, e olha só que interessante, o domínio do corpo, antes de ler esse versículo, eu queria que você pensasse nisso, que o domínio do corpo está no que falamos, o domínio do corpo está nas nossas palavras. Então olha só, Tiago capítulo 3, versículo 2, pois todos tropeçam em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, esse homem perfeito e capaz de frear também o corpo. Ou seja, se tal homem não tropeça em palavras, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o corpo. Ou seja, se você consegue controlar e dominar aquilo que você fala, como você se comunica, a tua língua, você consegue refrear o teu corpo. Então a gente entende que o domínio do corpo está naquilo que falamos, está na forma de como nós nos comunicamos, porque muitas vezes aquilo que você fala está dando direção para onde você vai. E olha só, abre lá agora aí no versículo 3. E olha só que interessante isso daqui, antes de entrar no versículo 3. Que com um pequeno membro, com um pequeno controle, nós conseguimos controlar grandes coisas. Olha o que diz o texto. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Isso aqui para mim é sensacional, porque com um pequeno controle, com uma pequena direção que você dá na boca do cavalo, você consegue controlar um bicho enorme, pesado, muito forte, super musculoso. Paulo está tentando trazer uma analogia para nós, para que a gente entenda isso. E vamos lá, versículo 4, olha só o que diz. Um pequeno leme governa uma grande nave para onde ela deve ir. Eu quero que você pense nisso, um pequeno leme governa uma grande nave para onde ela deve ir. E versículo 4 diz, veja também os navios, que embora tão grandes e levados por tempestuosos ventos, com um pequeno leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Com um pequeno leme, eles se voltam para onde eles querem. Você se lembra que alguns vídeos atrás a gente falou muito sobre a mente, aquilo que você pensa se transforma em palavras, as suas palavras, ações, o seu corpo se dirige? Já fiz até quase uma dança aqui. Mas você consegue entender aquilo que eu estou querendo dizer? Então fala que com um pequeno leme dirige uma grande embarcação para onde ela deve ir. Aí eu te faço a pergunta, você tem ideia
da onde você deve ir? Você sabe o que você tem que fazer? Você sabe para onde você tem que ir? Porque se você não sabe para onde você tem que ir, você está falando qualquer coisa, você está se comunicando de qualquer jeito, você está deixando esse pequeno leme, que é a tua boca, a tua comunicação, a tua língua, governar o teu corpo e te levar para uma direção que de repente não é a direção que Deus quer para a tua vida. E a Bíblia está nos ensinando isso, porque às vezes a gente lê o texto, às vezes a gente se depara com o texto e a gente não percebe o que o texto bíblico está querendo ensinar a nós. E o texto bíblico está porque, olha, deixa eu te falar algo, muitas vezes nós somos julgados por aquilo que nós falamos e da forma que nós nos comunicamos, as pessoas estão olhando para você. Então muitas vezes aquilo que você fala, que é esse pequeno membro que é a tua língua, a tua boca, a tua comunicação, e você não dá tanta importância, diz a palavra de Deus em Tiago, que ela tanto te domina como te dá a direção. Você consegue entender que a ideia da comunicação é muito forte? E olha só o outro versículo, o versículo 5, o que vai dizer para nós? Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Mais uma vez, pequeno, veja como um bosque enorme, gigantesco. Um pequeno fogo, algo que começa pequenininho, pode incendiar. Versículo 8. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável e está cheia de peçonha mortal. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E versículo 10, para a gente finalizar. Da mesma boca procede bênção e maldição. E não convém, meus irmãos, que se façam assim. Se a Bíblia está falando no versículo 8 que não tem como refrear a língua, mas no versículo 10 está falando, mas não convém que se façam assim, a gente consegue deixar melhor. Você consegue entender? Nós conseguimos não refreá-la totalmente ao ponto de sermos perfeitos, mas nós conseguimos deixar melhor a nossa comunicação. Nós conseguimos nos comunicar de uma maneira tão eficaz ao ponto de nos dar direção. Nós conseguimos nos comunicar, falar, interagir de uma maneira tão melhorada, tão eficaz, de como Deus quer que nós nos comportemos e nos comunicamos, que vai nos dar destino, vai nos dar direção para onde Deus quer que nós estejamos, ou Ele quer que nós fazemos grandes coisas ali. Você consegue entender que muitas vezes você não dá tanto valor para esse membro que é tão pequeno, mas a ilustração de um carro de Fórmula 1, ele é controlado por dois pequenos elementos. E é um carro que chega a 320 km por hora, é uma nave gigante. Um navio, ele não só é controlado, mas ele também é levado ao destino que ele deve ir por um leme. Cara, o cavalo, ele é muito grande, ele é muito forte, ele é muito pesado. Pensa só numa estrada com vários acidentes acontecem, a pessoa bate, né, num cavalo de carro, o carro vira uma caixinha, porque o cavalo se torna um muro. Ele é muito forte, ele é muito pesado e ele é controlado por algo que coloca na boca dele. Dá controle e direção ao cavalo. Você consegue entender esses exemplos que Tiago está trazendo para nós? Meu, em nome de Jesus, cara, começa a dar direção para a tua vida, da forma que você se comunica e o que você fala, porque as pessoas estão olhando para você, elas estão examinando você, da forma que você se comunica, da forma que você fala, ou o que você fala. E não adianta, se você fala, Jackson, mas eu não dou tanta importância para aquilo que eu falo, porque muitas vezes a pessoa está olhando a minha vida, é exatamente isso. Porque aquilo que tu fala dirige o teu comportamento. Você viu que o texto fala que o navio, ele é dirigido a um destino pelo leme, e o leme está comparando ao pequeno membro, que é a língua, é a boca. Então aquilo que tu fala está dando direção, aquilo que você fala está dando direção para onde você está indo. E muitas vezes é um caminho que Deus não separou para você, por conta de que você está se comunicando de uma forma totalmente errada. Então pensa nessa ideia, a tua língua, a tua comunicação, da forma que você se expressa e fala, tem muito poder, porque com a mesma boca que você bendiz ao Senhor e glorifica Ele, como pode amaldiçoar o seu irmão, que é a mesma semelhança de Deus? Consegue entender como o Tiago está trazendo para nós o quanto é importante essa ideia de nós frearmos, de nós controlarmos, de nós darmos direção para os nossos comportamentos através daquilo que nós falamos?
Deus abençoe a tua vida, espero que tenha edificado você de alguma forma. E vamos analisar a forma que nós falamos, de como nós nos comunicamos com as pessoas. Aquilo que nós estamos falando está dando direção para a nossa vida.